país, a dimensão do país. Nós somos um país com 17 mil quilômetros de fronteira. Nós temos com a Bolívia uma fronteira maior do que os Estados Unidos têm com todo o México. Toda a fronteira americana, sul, que é com o México, é menor do que a fronteira do Brasil com a Bolívia. Os americanos têm 3 mil quilômetros de fronteira com o México, nós temos 3.400 quilômetros de fronteira só com a Bolívia. 17 mil quilômetros de fronteira com 10 vizinhos diferentes. Isso você não escolhe, isso é o destino, isso é a natureza, a geopolítica, a geografia foi que lhe destinou. Nós temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados em terra e mais 4 milhões de quilômetros quadrados para vigiar em mar e para fazer vigilância aérea no litoral. São as nossas águas jurisdicionais, são 4 milhões de quilômetros. É uma Amazônia azul, uma Amazônia no mar. Então nós temos essa responsabilidade. Acontece que a nossa defesa, a nossa agenda de defesa é negligenciada à esquerda e negligenciada à direita, por razões muito claras. A direita negligencia a agenda de defesa porque as Forças Armadas são alvo da desconfiança de uma doença considerada grave, que é o nacionalismo. Então, como são nacionalistas, são negligenciadas pela direita. E como foram parte ou personagens do golpe de 64, que foi essencialmente um golpe civil, esse golpe foi feito por empresários, pela classe média, pela CNBB, pela Embaixada Americana, os militares foram os últimos a entrar, mas também são os últimos a sair. Até hoje estão lá. A Comissão da Verdade não foi atrás de um padre, de um bispo, porque a CNBB apoiou o golpe, não foi atrás de um diplomata, porque o golpe foi urdido também com apoio dos americanos, não foi atrás do empresário, não foi atrás da classe média, foi atrás dos militares. Então a esquerda negligencia porque tem essa desconfiança e essa diferença com os militares. O resultado disso é um grave prejuízo para o Brasil. A instituição fundadora da nossa nacionalidade, que são as Forças Armadas, consideradas como o Exército, fundado nos Guararapes, em 19 de abril de 1648, na Batalha dos Guararapes, que expulsou os holandeses. Esse exército que combateu na independência do Brasil, esse exército que teve um papel heróico na Guerra do Paraguai, esse exército que combateu o nazismo, esse exército hoje é negligenciado. O que eu digo é que as Forças Armadas são instituições com uma dupla missão no Brasil. A defesa nacional e a construção do Brasil. A construção material e a construção espiritual, a construção dos valores, do patriotismo, da fraternidade, do amor aos pobres, aos ribeirinhos, aos indígenas, aos sertanejos, com as operações que distribuem água no sertão. Essas Forças Armadas precisam ser valorizadas. Elas têm erros, têm defeitos? Têm. Muito menores do que a maioria das instituições civis, diga-se de passagem. Mas, infelizmente, são negligenciadas. Elas são uma espécie de posto Ipiranga da nação. Qualquer coisa nas Forças Armadas. Distribuir água para os sertanejos nas Forças Armadas. Socorrer os índios nas Forças Armadas. Fazer a defesa cibernética, Forças Armadas. Fazer o projeto nuclear, Forças Armadas. Fazer o Instituto de Alta Tecnologia, como o ITA, o CTA, fazer o avião brasileiro, Forças Armadas. Eles criaram, inclusive, o CNPq. Foi um almirante, o almirante Álvaro Alberto, fundador do CNPq. Então é preciso que essa instituição seja valorizada, que a agenda dela seja valorizada, que ela tenha recursos para continuar a sua dupla missão, de construir o Brasil e de defender o Brasil. É isso que eu acho. Reconhecer que os governos do PT e os governos, que não foram governos do PT, foram governos de alianças amplas. O governo era um governo que tinha o presidente Lula, que era do PT, mas tinha o Zé Alencar, que era um nacionalista, que era do PR, depois mudou para o PRB. Tinham outros ministros que não eram petistas e que eram patriotas, nacionalistas. Então era um governo amplo, era um governo que valorizou a questão da defesa. E acho que isso é preciso reconhecer e deixar claro. Muito mais do que os governos do PSDB. Muito mais. Valorizou a agenda de defesa. A segunda questão é que essa desconfiança ela não existe por acaso. Ela existe por quê? Por parte da esquerda, há a ideia e o sentimento de que, em parte importante das Forças Armadas, há um sentimento anti-esquerda, que isso vem de 64. E acho que isso também não é uma invenção. Isso, lamentavelmente, é verdade e isso precisa acabar.
A outra coisa é que nas Forças Armadas há também a percepção de que existe, em setores da esquerda, uma certa atitude revanchista em relação às Forças Armadas. Isso também é verdade. Agora, o seguinte, vai mexer no currículo das Forças Armadas? Claro que o currículo das Forças Armadas não pode ser uma coisa eterna. Você não pode ter o currículo de 1822. Agora, vai mexer para quê? Para ampliar o grau de identidade das escolas, das Forças Armadas, dos colégios militares, das academias militares, com o interesse nacional, ou é para incluir uma agenda identitária, uma agenda multiculturalista, como parte da esquerda defende, no currículo das Forças Armadas? Se for isso, eles têm toda a razão em não aceitar. E eu desconfio que uma parte da esquerda, não só do PT, de toda a esquerda, deseja introduzir, não só nas escolas do Brasil, mas dentro das escolas militares, esse currículo do identitarismo, essa renúncia à questão nacional, que uma parte da esquerda, infelizmente, abdicou da visão nacional, abdicou do nacionalismo, abdicou do patriotismo, abraçou uma agenda identitária e multiculturalista que tira as forças sociais mais avançadas da luta em defesa da pátria, tá certo? E vai atrás das identidades biológicas, como se isso fosse a agenda do momento. Então, se for para introduzir essa agenda, de fato é inaceitável. A agenda das Forças Armadas não pode ser refém desse currículo ou dessa agenda de identitarismo e de multiculturalismo que, infelizmente, uma parte da esquerda abraçou. É isso que eu acho.